Olá a todos. Vocês já pararam para pensar em como uma única frase sussurrada, uma única conversa casual, pode desmantelar completamente a vida que alguém construiu? Como uma garçonete simples pode enxergar o que ninguém mais consegue ver? Hoje vou contar para vocês a história mais emocionante que já narrei. Uma história sobre um milionário que achava que tinha tudo, mas havia perdido o mais importante. Uma história sobre como uma garçonete em um pequeno restaurante conseguiu fazer em 7 palavras o que anos de terapia não conseguiram fazer. Se vocês já foram salvos por alguém improvável, deixem nos comentários. Agora, preparem-se para chorar, porque essa história vai abrir seu coração. Numa pequena cidadezinha perto de uma grande metrópole, havia um restaurante chamado The Hearth Place. Não era um lugar sofisticado, o tipo de lugar que as pessoas passam dirigindo sem nunca realmente notar. Mas para uma garçonete chamada Rosemary, com 38 anos de idade, aquele restaurante era seu. Mundo inteiro. Por quase 15 anos, ela havia trabalhado ali como garçonete dedicada. Conhecia cada rachadura no chão, o nome de cada cliente regular, e sabia exatamente como fazer qualquer pessoa se sentir bem-vinda com apenas um sorriso caloroso. Seu cabelo grisalho estava sempre preso em um rabo de cavalo simples, e seu uniforme carregava as marcas gentis de inúmeros turnos gastos cuidando de outras pessoas. Rosemary, a garçonete que havia criado 2 filhos, principalmente com gorjetas e bondade, ensinando-os que dignidade vinha do trabalho honesto e em tratar todos com respeito. Aquela noite específica, um homem entrou no restaurante. Um milionário chamado Victor Ashton, com 42 anos, havia acabado de sair de mais uma reunião de diretoria onde milhões de dólares trocavam de mãos com um simples movimento de caneta. Victor era proprietário de 3 grandes empresas. Possuía 2 casas de férias luxuosas e mais carros do que conseguiria dirigir em um mês. Seus sapatos custavam mais que o aluguel mensal de uma família comum. Seu relógio de ouro era tão caro que um joalheiro teria dificuldade em nomeá-lo. Mas o sucesso tinha vindo com um preço que ele estava apenas começando a entender. Seu casamento havia terminado há 2 anos. Sua filha adolescente mal falava com ele, e a maioria das noites, este milionário comia refeições caras sozinho em restaurantes chiques, onde os garçons conheciam seu nome, mas não sua história. Quando Victor entrou em The Hearth Place, ele não estava procurando por nada mais que uma xícara de café tranquila, longe do caos de sua vida. O lugar estava quase vazio. Apenas um senhor idoso lendo um jornal em um booth de canto e uma mãe jovem tentando convencer sua filha pequena a comer sua comida. A iluminação calorosa e as decorações simples lembraram-no de algo que havia esquecido. Um tempo quando a vida parecia mais simples. Quando relacionamentos importavam mais que relatórios trimestrais. Rosemary o notou imediatamente. Não por causa de suas roupas caras ou da forma como ele se carregava como alguém que possuía o mundo, mas por causa de seus olhos. Eles carregavam o tipo de esgotamento que o dinheiro não conseguia curar. O mesmo olhar que ela havia visto em seu próprio espelho após o funeral de seu marido 5 anos antes. Ela havia aprendido a reconhecer pessoas que carregavam fardos invisíveis, e este homem bem vestido estava se afogando no seu. A garçonete experiente, que havia visto tudo ao longo de seus 15 anos, sabia que este não era um homem comum. Era um milionário vindo procurar refúgio em um lugar humilde. Quando se aproximou de sua mesa com um menu e seu sorriso habitual de boas-vindas, Rosemary não tinha ideia de que os próximos minutos mudariam para sempre a vida dele e também a dela. Às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas, reunindo 2 pessoas que precisam exatamente ouvir o que a outra tem a dizer. O palco estava montado para uma conversa que provaria que dinheiro não consegue comprar as coisas mais importantes da vida.
O que posso trazer para você esta noite? Perguntou Rosemary, colocando um copo de água e notando como o relógio caro do milionário capturava a luz calorosa do restaurante. Victor mal levantou os olhos de seu telefone. Apenas café preto. Certifique-se de que é fresco, disse ele secamente, o mesmo tom que usava com sua assistente quando seu cronograma estava atrasado. Rosemary pausou, estudando seu rosto mais cuidadosamente. Ela havia servido milhares de clientes ao longo dos anos e podia ler as pessoas como seu livro de receitas gasto. Este milionário não estava sendo rude por arrogância. Estava sendo distante porque havia esquecido como se conectar. A garçonete experiente reconhecia esse tipo de vazio quando o via. Já volto, disse ela suavemente. Mas algo em sua voz fez com que ele finalmente levantasse os olhos e realmente a visse pela primeira vez. Quando ela retornou com seu café, Victor ficou surpreso em encontrá-la ainda o observando com preocupação genuína. Sabe, disse Rosemary quietamente, reenchendo sua xícara, mesmo que ele mal a tivesse tocado. Em todos os meus anos aqui como garçonete, nunca vi alguém que parecia tão cansado enquanto estava sentado imóvel. A inesperada gentileza em sua voz o pegou desprevenido. Por um momento, seus muros cuidadosamente construídos vacilaram. Tem sido um dia longo, admitiu. E então imediatamente se arrependeu de mostrar qualquer vulnerabilidade para uma estranha. Sempre são, não é? Respondeu Rosemary, entendendo mais do que ele percebeu. Ela havia visto esse mesmo esgotamento oco em seus próprios olhos após trabalhar 3 empregos para manter sua família flutuando. Às vezes acho que esquecemos que somos mais que apenas o que fazemos para viver, disse a garçonete com sabedoria que só vem de experiência de vida real. Victor se encontrou estudando as mãos enrugadas dela enquanto ela limpava o balcão já limpo. Havia algo sobre sua presença que parecia como voltar para casa em um lugar que ele nunca havia sido. Você não sabe nada sobre o que faço, disse ele, mas desta vez não havia borda em suas palavras, nenhuma agressividade. Não, concordou Rosemary, mas sei como se parece quando alguém está carregando o mundo sobre seus ombros. Ela limpou seus dedos no avental. E sei que às vezes os fardos mais pesados são os que colocamos em nós mesmos. Você, como milionário, tem tudo, mas ainda carrega algo mais pesado que ouro. A honestidade em... Suas palavras o atingiu como um golpe físico. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele como um ser humano em vez de uma conta bancária? A voz de sua filha ecoou em sua memória de sua última conversa. Você está sempre trabalhando, pai. Quando deixou de ser meu pai e se tornou apenas outro homem de negócios. De repente, Victor se levantou abruptamente, jogando uma nota de R$ 50 na mesa. Fique com o troco, murmurou, indo em direção à porta. Mas a voz de Rosemary o deteve completamente. Espere, chamou Rosemary, e algo em seu tom o fez congelar a porta. Você não pode me dar gorjeta, disse ela caminhando até ele, seus olhos cheios de uma tristeza que parecia espelhar a sua própria. Victor se virou, confusão substituindo sua urgência de escapar. O que você quer dizer? Sou um milionário. Posso dar gorjeta a uma garçonete pelo café. Não desta forma, disse Rosemary quietamente. Não quando posso ver que você está tentando comprar sua forma de sair de... Sentir algo real. Um milionário como você pode comprar qualquer coisa, menos o que realmente importa. As palavras o atingiram como uma bofetada. Você não sabe nada sobre mim, disse ele, mas sua voz rachou ligeiramente. Sei que você é filho de alguém, disse Rosemary gentilmente, aproximando-se dele. Sei que é pai de alguém, e sei que em algum lugar do caminho você começou a acreditar que seu valor era medido em dólares, em vez do amor que você dá e recebe. Essa garçonete que passa seus dias servindo outros enxergava o que você não conseguia ver. Victor sentiu algo quebrar dentro de seu peito. As palavras de sua filha, de sua última briga, vieram inundando de volta. Você acha que pode consertar tudo com dinheiro, pai?
Mas você não consegue comprar de volta o tempo que perdeu. Você não consegue comprar de volta estar lá para mim quando eu precisava de você. Ele sussurrou. Minha filha nem quer mais falar comigo. Perdi sua formatura por causa de uma fusão. Perdi seu aniversário para uma reunião de conselho. Perdi tudo. Os olhos de Rosemary se suavizaram com compreensão. A garçonete, que havia perdido seu próprio marido, sabia exatamente o que era perder. Qual é o nome dela? Sofia. Ela tem 17 anos. Sua voz era mal audível. Ela costumava me esperar quando era pequena. Não importa o quão tarde eu chegava em casa, ela teria desenhos que fez na escola, histórias sobre seu dia. Agora, ela me olha como se eu fosse um estranho. Estou perdendo minha filha e não sei como trazê-la de volta. Não é tarde demais, disse Rosemary firmemente. Nunca é tarde demais para mostrar a alguém que você a ama. Mas começa com aparecer, não escrevendo um cheque. Você é um milionário que pode comprar casas, carros, empresas, mas não consegue comprar tempo de volta. Essa é a lição que uma garçonete pode ensinar a um milionário. Victor olhou para esta mulher que de alguma forma havia visto através de sua alma. Por que você se importa com o que acontece comigo? Você nem sequer sabe meu nome. Rosemary sorriu. O tipo de sorriso que vem de sabedoria conquistada com dificuldade e dor. Porque há 15 anos, meu marido morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Ele estava trabalhando horas extras para nos sustentar, sempre dizendo que passaria mais tempo com os filhos quando as coisas desacelerassem, mas as coisas nunca desacelerassem e então ele se foi. Rosemary pausou. Seus olhos se enchiam de lágrimas enquanto lembrava. A noite antes de ele morrer, nossa filha pediu para ele ler uma história de dormir. Ele disse que estava muito ocupado. Ela nunca ouviu outra história de seu papai. A garçonete respirou fundo. Por isso, há 5 anos, quando vejo clientes chegando aqui parecendo perdidos, eu sussurro uma pequena oração. Peço a Deus que ajude esses corações quebrados a encontrar o caminho de volta para casa. Você seria o 100º homem para quem faço isso. O 100º milionário que vejo chegando aqui vazio, apesar de toda a riqueza que possuem. O peso das palavras de Rosemary assentou sobre Victor como um cobertor pesado. Ele podia ver seu futuro se estendendo à frente. Mais dinheiro, mais sucesso e uma filha que eventualmente pararia de tentar alcançá-lo completamente. O pensamento o aterrorizou mais do que qualquer negócio já havia feito. O que você sussurrou quando pediu café? Perguntou ele de repente, lembrando-se como seus lábios se moveram silenciosamente quando ela primeiro se aproximou de sua mesa. Eu disse uma pequena oração, revelou Rosemary. Deus, ajude este homem quebrado a encontrar seu caminho para casa. Esta garçonete pediu ajuda ao céu por este milionário que nem sabia que estava perdido. Victor sentiu lágrimas que não havia derramado em anos, ameaçando transbordar. Não sei se ela vai me perdoar. Não sei se mereço. O perdão não é sobre merecer, disse Rosemary gentilmente tocando seu braço. É sobre o amor ser mais forte que erros. Mas você tem que estar disposto a tentar e você tem que estar disposto a mudar. Sem aviso, Victor puxou seu telefone e rolou por seus contatos até encontrar o número de Sofia. Suas mãos tremiam enquanto encarava o nome na tela. Havia 3 semanas desde que sua última conversa terminou em outro argumento sobre suas prioridades. E se ela não atender? Sussurrou. Então você liga novamente amanhã e no dia seguinte, e você continua ligando até ela saber que alcançá-la é mais importante que qualquer reunião, qualquer negócio, qualquer quantia de dinheiro no mundo, disse Rosemary, a garçonete sábia que sabia sobre prioridades verdadeiras. Victor pressionou o botão de chamada. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele estava prestes a desistir quando ouviu uma voz hesitante. Pai? Sofia, meu amor. A palavra saiu como uma oração. Querida, sinto muito por tudo. Por perder seu aniversário, por não estar lá,
por fazer você se sentir como o trabalho era mais importante que você. Houve silêncio na outra ponta, e Victor prendeu a respiração. Pai, você está bem? Você soa diferente. Conheci alguém esta noite que me lembrou do que realmente importa. Sofia, eu te amo mais que qualquer negócio, mais que qualquer quantia de dinheiro. Tenho sido tão medroso de falhar em prover para você que esqueci de apenas ser seu pai. Senti sua falta, pai, sussurrou Sofia, e Victor sentiu seu coração começar a cicatrizar. Estou voltando para casa agora mesmo para você. 6 meses depois, Victor retornou a The Hearth Place numa noite de terça-feira. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Sofia caminhava ao seu lado, agora com 18 anos, prestes a começar a faculdade, sua mão ligada através de seu braço, do jeito que costumava ser quando ela era pequena. Eles haviam passado os meses passados reconstruindo seu relacionamento, uma conversa honesta de cada vez. Lá vem ela, sussurrou Victor enquanto Rosemary se aproximava de sua mesa, o mesmo sorriso caloroso iluminando seu rosto. Bem, olhe só quem voltou, disse Rosemary, imediatamente notando a diferença em Victor. O esgotamento havia desaparecido de seus olhos, substituído por algo que parecia notavelmente com paz. E você trouxe alguém especial. Victor, com a voz cheia de emoção, respondeu. Rosemary, gostaria de apresentá-la à minha filha, Sofia. Sofia, esta é Rosemary, a garçonete que salvou minha vida. Sofia se levantou e abraçou Rosemary calorosamente. Papai me contou tudo sobre você. Ele diz que você foi a pessoa que o lembrou como voltar para casa. A garçonete que havia sussurrado uma oração para um milionário perdido, agora via os frutos de sua bondade. Seus olhos se encheram de lágrimas alegres. Seu pai apenas precisava de alguém para lembrá-lo que o melhor investimento que ele podia fazer era nas pessoas que ama, disse Rosemary, secando as lágrimas. Victor sorriu. O tipo de sorriso que vem da satisfação genuína. Vendi 2 de minhas empresas, mantive aquela que importa e contratei uma equipe que confio para ajudá-la a dirigir. Agora, estou em casa para o jantar todas as noites. E na próxima semana, Sofia e eu estamos dirigindo para a faculdade dela juntos. E papai está me ensinando a tocar violão, acrescentou Sofia radiante. Ele encontrou o dele antiga na garagem. Disse que costumava tocar para a mamãe quando estavam namorando. Rosemary, a garçonete que havia passado 15 anos servindo a outros, finalmente viu seu propósito confirmado. Algumas coisas valem mais que dinheiro, disse ela, reenchendo suas xícaras de café, como tempo e música e o som da risada de seu filho. Conforme se preparavam para partir, Victor colocou um envelope na mesa. Isto não é uma gorjeta, disse rapidamente. Quando Rosemary começou a protestar, ele continuou. É um fundo de bolsa que iniciei para seus filhos. Considere como um presente de obrigado de alguém cuja vida você mudou com 7 simples palavras. Rosemary abriu o envelope e ofegou. Era o suficiente para enviar ambos seus filhos para qualquer universidade que quisessem. Victor, não posso aceitar isto, protestou a garçonete. Sim, você pode, disse Sofia gentilmente, porque isso é o que as pessoas fazem quando se amam. Elas ajudam os sonhos uns dos outros a se realizarem. Conforme caminhavam em direção à porta, Rosemary chamou. Qual era exatamente o seu pedido naquela primeira noite? Quero lembrar. Victor se virou com um sorriso amplo. Apenas café preto, mas o que recebi foi muito mais. Recebi minha vida de volta. Recebi minha filha. Recebi humanidade. A campainha tocou enquanto eles saíram, pai e filha caminhando na noite quente, sua risada se misturando com a brisa de verão. Uma garçonete que sussurrou uma oração havia mudado a vida de um milionário. E aquele milionário havia aprendido que nenhuma quantia de dinheiro consegue comprar o que realmente importa. Se essa história emocionou vocês profundamente, por favor, deixem um like neste vídeo com força. Deixem um comentário contando sobre um momento em que alguém humilde os salvou de sua própria escuridão.
Compartilhem a história de quando vocês foram o milionário perdido ou quando vocês foram a garçonete sábia. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos trazer mais histórias que vão quebrar seu coração e curá-lo novamente. Histórias que provam que a garçonete no restaurante pode ser mais sábia que o milionário no terno caro. Que 7 palavras sussurradas podem mudar tudo. Que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Obrigado por estarem aqui. Vocês também são heróis quando escolhem enxergar as pessoas. Fiquem bem.